Olá, boa tarde, turma. Hoje nós vamos estudar História. Os assuntos serão um período de repressão e consumo e propaganda no Brasil. Páginas 255 a 257 e 262 a 269. Então vamos lá. Um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime do governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto e que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. Ou seja, crianças, nesse período era um período onde os militares que comandavam o país, tanto os opositores quanto as pessoas, né, nós cidadãos não podia ter direito a opinar, a falar, a se expressar. Se nós fizéssemos isso, no caso não nós, mas assim, os nossos pais, nossos avós fizesse isso, o que acontece? Eles eram presos, eles eram punidos, eram torturados. Então, assim, era um período muito difícil no país. Censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas, assim como jornalistas, músicos, compositores, atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Então, crianças, nesse período não se podia se manifestar, que nem hoje em dia vocês, sei lá, ficam chateados com algumas coisas, podem colocar no Facebook a opinião de vocês, ou falar alguma coisa, manifestar na rua, fazer passeata. Hoje a gente pode fazer isso, mas antigamente, se fosse feito isso, teria sérias punições. Isso aí é uma manifestação estudantil contra a ditadura na cidade de São Paulo, em 1968. Provavelmente, crianças, essas pessoas que fizeram manifestação, né, deve ter sofrido torturas, deve ter sido presas. Então, assim, não era tão facilmente isso, era um grande número de pessoas fazendo isso. Mas provavelmente muitas pessoas sofreram com esse tipo de manifestação, porque não podia se fazer isso. Ditadura militar e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para bular a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Que é esse jornal aqui, crianças. A imprensa e a internet. Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 90, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse meio de comunicação. Muitos jornais, além de edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Crianças, na página 257,
vocês irão fazer atividade, tá bom? As primeiras atividades. 1. Durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso, foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação de atos institucionais, o AI. Esses atos eram leis impostas à população que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Então, vocês vão ler esse trecho aqui embaixo, que é sobre o ato institucional. Então, aqui, ó, olha só, 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre o assunto de natureza política. Então, as pessoas não podiam se manifestar de momento algum. 4. Aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada e proibição de frequentar determinados lugares. Então, vocês observem que antigamente era bem difícil, né? As pessoas eram vigiadas, não podiam se manifestar, não podiam dar a sua opinião, porque elas eram vigiadas em todo momento. A letra A. De acordo com a AI-5, os cidadãos tinham direitos de se manifestarem sobre os assuntos políticos. Sublinhe o trecho que trata sobre esse tema. Então, vocês vão aqui em cima, que está bem fácil e simples, e vão sublinhar onde está falando sobre se a pessoa podia se manifestar ou não, referente à natureza política, ok? B. Como a AI-5 afetava a vida da população. Cite trechos que a lei tratam sobre isso. Como, crianças, que esse ato institucional interferia na vida da população? Aí tá explicando, tá falando. Então, vocês vão tirar algumas palavras daqui, né, desse trecho, e vai colocar na letra B, ok, crianças? Na página 262, está falando sobre os novos hábitos de consumo naquela época, tá bom, crianças? Então, vamos observar aqui. Na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. O cotidiano da sociedade nessa época sofreu muitas alterações, principalmente por causa do crescimento das cidades e das instalações das fábricas, da diversificação dos meios de transporte e da introdução de novos produtos no mercado. Então, aqui, crianças, observem aqui as propagandas. Novos rumos da industrialização. A criação de indústrias no Brasil começou a ser incentivada principalmente a partir da década de 1930 a 1940. O presidente Getúlio Vargas, que governava o país naquela época, estimulou a instalação de fábricas, o fortalecimento do mercado interno. Porém, foi na década de 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, o processo da industrialização se intensificou. O governo de JK, marcado pelo estímulo da instalação das indústrias estrangeiras no país. Além disso, JK realizou investimentos nos setores de energia, de transporte e promovendo um rápido crescimento no Brasil. Com os avanços no setor industrial, os brasileiros foram incentivados a consumir cada vez mais produtos industrializados, como eletrodomésticos e automóveis. Na página 264, vocês vão ler essa manchete para vocês poderem responder as atividades daqui de baixo, tá bom? Então, vamos ler. A indústria automobilística será amparada pelo governo, que procurará atrair novos empreendimentos. Letra A. O que trata a manchete? Qual é o assunto dessa manchete, crianças? Tá fácil, né? Só vocês observarem a manchete aqui.
para vocês saberem do que está se falando, tá bom? B. Em quais setores JK mais investiu enquanto era presidente do Brasil? Qual que era, criança? Mineração e agricultura, agricultura e pecuária ou energia, indústria e transportes? Se vocês tiverem dúvida relacionada ao conteúdo, vocês vão retornar na página 263. Vou mostrar para vocês. Aqui, crianças, aqui no terceiro parágrafo está falando como que JK investia aqui no nosso país. Qual foram os tipos de indústrias que ele mais investiu, tá bom? Tá falando, aqui está citando, tá bom? Só vocês lerem com atenção para vocês responderem de maneira correta. C. Como JK pretendia investir no setor automobilístico? Só vocês observarem aqui a manchete, crianças. Observem. O que ele gostaria de atrair? E a última, como novos empreendimentos atraídos por JK influenciaram os novos hábitos de consumo dos brasileiros. Então, crianças, é o seguinte, quando se aumenta investimentos de indústrias, automaticamente, crianças, tem facilidade de quê? De venda, facilidade de compras, não é verdade? Então, de que maneira influenciou no hábito de consumo do brasileiro? Crianças. Afinal, nessa época, crianças, houve muito incentivo na questão do consumo. Houve muitos incentivos na questão de comprar, por conta da facilidade de comprar os produtos, ok, crianças? Na página 265 está falando sobre as propagandas no Brasil. As propagandas já eram presentes nas revistas, jornais brasileiros desde a segunda metade do século XIX. Porém, o crescimento do número de indústrias no Brasil durante o século XX houve um grande aumento nos investimentos em propagandas. A propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia. Para isso, pode ser utilizado diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinados produtos e escondendo seus pontos negativos. Certamente, sem propaganda, o conhecimento dos produtos, seu consumo não aconteceriam. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande e é uma verdadeira guerra, quase um vale tudo. Aqui, criança, aqui é uma propaganda, olha só. Eu era assim, cheguei a ficar assim. Olha só, criança, que exagero. Mas no final tomou lá o remédio, o xarope e ficou dessa maneira, né? Então, assim, é um exagero sem fim, né, crianças? Não é assim também, né? O incentivo ao consumo. Ao longo dos anos, nos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, intensificaram a influência da publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseado em necessidades difundidas pelas propagandas. Muitas pessoas não tinham hábito de consumo de produtos industrializados, por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência. Além disso, a compra de automóveis e de eletrodomésticos era estimulados, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes para se alcançar um novo estilo de vida, apresentando como o mais confortável e moderno nos anúncios. Crianças, na página 268, vocês vão observar as propagandas.
E vão responder essas atividades aqui embaixo, tá bom? A. Relacione cada imagem à sua legenda. Então, um é um anúncio de perfume e outro é de creme dental. Tá bem simples, né, crianças? Porque no próprio anúncio já está ilustrando, né? Agora, B. De que maneira a propaganda A procura convencer o público a comprar esse produto? Olha só, vocês observarem, né, como que é a modelo, né, como tá bonita, como tá com os dentes saudáveis, vocês podem observar. Isso faz com que ela possa vender esse produto, não é verdade, crianças? C. Qual das propagandas dá destaque à origem estrangeira do produto? E por que isso era feito nessa época? Qual que dá origem a produto estrangeiro? É o creme dental ou é o perfume? Gente, tá fácil, né, de identificar qual que tem origem estrangeira. E lembrando o seguinte, naquela época, produtos estrangeiros eram muito valorizados. Inclusive, muitos brasileiros seguiam os estrangeiros, né, ao seu modo de vestir, de agir, porque eram muito mais importantes, eram muito mais elegantes naquele momento, naquela época. Na página 269, observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, vocês vão observar essa propaganda aqui do lado esquerdo. Qual é o produto que está sendo anunciado, crianças? Observe porque está escrito, crianças. Escrito tá embaixo, observe. Quem é a pessoa que aparece em destaque nessa propaganda? Tem o nome dessa pessoa, só vocês observarem, tá bom? Ela foi uma pessoa muito importante nessa época, tá bom? C. Em sua opinião, qual é a intenção do anunciante ao trazer uma atriz de cinema na propaganda? Crianças, por que os artistas fazem propaganda? O que vocês acham? Vocês acham que isso estimula vendas? Eles utilizando esses produtos? O que vocês acham? Vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom? E a última, escreva um texto com as palavras abaixo: propaganda, consumo e novos hábitos. Não precisa escrever um texto porque não tem nem linha para escrever um texto. Então vocês vão fazer uma frase relacionada a esses 3 assuntos, tá bom? Uma frase que tem esses 3 assuntos, ok, crianças? Hoje nós estudamos história, um período de repressão e consumo e propaganda no Brasil. Se vocês tiverem dúvida relacionada aos conteúdos, vocês vão falando comigo que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.